Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu quero conversar com vocês sobre os livros que eu li na infância. Eu já conversei aqui com vocês que eu fui uma criança com muitos livros, principalmente porque o meu pai trabalhou por muitos anos em uma editora e ele sempre trazia livros dessa editora para mim, né, livros paradidáticos. E eu sempre fiquei muito rodeada por esses livros. Eles foram os livros nos quais eu criei os meus primeiros catálogos como uma mini bibliotecária. Ou uma bibliotecária mirim, talvez. Eu acho que ficaria melhor esse título. E eu sempre tive muitos desses livros ao meu redor e sempre li muito esses livros. Os grandes clássicos, os livros que são conhecidos por muitas pessoas, os títulos que são conhecidos por muita gente, eu não tive a oportunidade de ler enquanto criança. Mas eu cresci com livros muito geniais, muito legais e livros que fizeram a leitora que eu sou hoje. Eu fui na casa da minha mãe e fui olhar os livros que eu tinha lá e que eu tinha lido muitos deles. Muitos desses livros que eu li na infância eu perdi, porque foram se perdendo, foram se deteriorando, e a minha mãe também ia emprestando muitos. Ela levou muitos desses livros para a escola na qual ela trabalha, e esses livros foram se perdendo, gente. Mas tem alguns outros, e nessa visita eu resgatei alguns desses livros, os mais especiais, assim, alguns outros ficaram. E outros que eu gostava muito e que eu não sei aonde estão, ou se perderam, ou tiveram esses rumos aí que eu falei anteriormente. Eu lembro que eu li muito o livro A Baleia, Bicho de Goiaba. Alguns títulos vão aparecer a capa aqui, gente, outros não, porque eu não tô encontrando as capas pela internet desses livros. E muitas outras histórias que eu li e que não estão aqui. Mas eu selecionei, acho que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros que fizeram a minha infância e que eu amo esses livros. E eu lembro que quando eu tava lá na minha mãe, na hora que eu tava vendo os livros, eu quase que me emocionei, assim, porque a minha memória foi muito longe e o quanto era divertido ficar brincando e mexendo e lendo esses livros. Uma triste notícia que eu posso dar pra vocês nesse vídeo, gente, é que boa parte dos livros que eu vou apresentar aqui pra vocês, eles estão esgotados no mercado editorial, você não consegue encontrá-los. Alguns outros livros vocês vão encontrá-los com uma nova roupagem, nova capa, novas edições, e outros que vocês podem conseguir encontrar em sites como Estante Virtual e sites de sebos e de trocas também de livros, que você consegue ver alguns desses livros. Eu adoro essas historinhas, gente, e teve alguns outros livros que eu quase comecei a procurar pelo Estante Virtual pra comprar, é sério. O primeiro livro que eu vou apresentar é A Tampa da Panelinha, da Elza César Salute. Esse livro aqui é muito legal porque ele vai falar sobre o Pequeno Príncipe e foi um dos primeiros contatos que eu tive com a história do Pequeno Príncipe. Nessa historinha nós temos a Mariana, que escuta a história, né, do Pequeno Príncipe pela sua tia, e ela fica imaginando como deve ser legal morar num mini asteroide com os seus próprios vulcãozinhos que servem de fogãozinhos. E aí ela fica imaginando se esses vulcões explodem ou eles se espirram, esguicham algum ar quente, alguma coisa, e a sua panelinha, a panelinha do Pequeno Príncipe, começa a voar pelo mundo, pelo planeta e cair aqui na Terra. Então ela fica abismada e pensando na possível panela e na tampa dessa panela caindo na cabeça dela e etc. E na sua andança pela rua, ela encontra uma tampa de panelinha. E nessa tampa tá escrito a letra P. E ela acha, e ela descobre e acredita que essa tampa é a do Pequeno Príncipe. E aí, gente, toda a confusão está montada para essa historinha. É um livro super curtinho, é um livro de 24 páginas, mas a história é bem divertida. Um outro livro que eu lia muito durante a minha infância é o Azulão, da Cristina Porto. A Cristina Porto é uma autora muito conhecida na época do que eu era criança. E nessa historinha nós temos a Ritinha, que é uma formiguinha. E ela vê todo o movimento na casa em volta desse grande pote azul.
e todo período da manhã e todo período do café da tarde tem um movimento e abre tampa, mete, tira a tampa, põe colher, tira colher dentro desse pote azul. E ela, muito curiosa, decide descobrir e se aventurar para descobrir o que é que tem nesse pote azul que todo mundo fica abismado e encontrar e fica encantada e sempre está sendo usado. Esse livro é bem engraçado, bem gostosinho de ler também. É uma ótima pedida para as crianças de 7, 8 anos que estão aprendendo a ler. Infelizmente esse livro, como a tampa da panelinha, estão esgotados, então você não encontra muito, né, por aí assim fácil. Tem que procurar, tem que cavucar caso encontre, mas eu gostava muito desse livro aqui. O próximo livro é um livro que tem uma história bem confusa, mas ela é bem divertida, e o caso é Era Uma Vez um Segredo. Aqui a gente tem o Tiago, que é um menino que pede pra mãe contar a história do anãozinho, mas a mãe começa a contar a história do menino que não gostava de cortar o cabelo, do menino que não gostava de cortar as unhas das mãos e dos pés, e era uma grande briga. Na real, aqui tá o Tiago, ele tá pedindo pra mãe contar a história de um anãozinho, mas a mãe tá contando a história do próprio Tiago. Mas é bem engraçado, é bem divertido e é uma maneira de mostrar o quanto que as crianças crescem e que elas podem aprender a fazerem as coisas por si só. O livro que eu vou apresentar agora é um livro que, dentro de todos os livros que eu li, é o livro assim com uma temática mais adulta possível, porque ela tem muito texto e é um livro que tem uma história muito mais voltada para criança mais velha, e tem umas coisas que eu não compreendia muito bem na época. E no caso é esse aqui, Abigail, a Bruxinha Apaixonada, da Patricia Guinness. E, gente, é bem engraçado porque nesse livro aqui, o texto ele é muito mais adulto, ele mistura um pouco o infantil com o adulto. Você não sabe se a Abigail ela é criança, se a Abigail ela é adolescente, se ela é adulta. E aqui a gente tem a historinha de uma bruxinha que é expulsa da sua cidade depois de ter amaldiçoado a sua professora de moral e cívica, e a professora vira um sapo, e ela decide, na real, ir pro interior, viver um pouco mais afastada, onde ela pudesse ser bruxa normalmente, sem muito fofoca, sem muito mexerico e tal. E aí, um belo dia e uma sexta-feira, 13 de agosto do ano bissexto, à meia-noite, batem na sua porta e, no caso, é um monstro que precisa ter um encantamento, né, uma maldição quebrada por um feitiço. E aí, gente, toda a confusão tá montada para essa coisa e pela paixão que cresce nesse livrinho. Em Abigail, no livro da Abigail, eu tenho várias... Depois que eu peguei, eu desenhava nos livros, eu desenhava pintava, colocava cor nos livros, escrevia. Tem alguns livros que eu tenho um ex-libris, no caso eu escrevo o meu nome e tudo mais. E é bem legal, é bem interessante. E os desenhos do livrinho da Abigail são bem legais porque eles são muito... É bem ilustrado. A imagem ela é muito forte nesse livro. E os 3 últimos que ficaram aqui são os meus 3 favoritos. Eles não têm uma ordem de favoritismo, do qual que eu gosto mais ou não. Os 3 têm a sua importância por si só, mas eu amo essas historinhas e eu acho elas tão encantadoras e tão divertidas que eu nem sei como explicar. O primeiro livro que eu vou apresentar é O Nascer Sabendo, do Ronaldo Simões Coelho. Eu descobri que o Ronaldo Simões Coelho é um dos meus autores favoritos da infância, porque tem outro livro que eu vou apresentar aqui dele que eu também amo de paixão. E O Nascer Sabendo é um livro que você consegue comprar porque ele tá com novas edições. Eu vou deixar os links aqui caso vocês tenham interesse. Lembrando que se vocês comprarem qualquer livro pelos links que eu deixo aqui no box de descrição, vocês ajudam com uma pequena comissão o canal a eu conseguir colocar mais conteúdo, para eu conhecer mais livros e poder compartilhar aqui com vocês. Mas voltando ao Nascer Sabendo, aqui é a historinha de uma personagem, ela não tem nome, é uma menina, e ela fica encasquetada, gente, porque ela se sente muito boboca, porque ela não nasceu sabendo as coisas. E tem um monte de gente que consegue fazer um monte de coisa, que as pessoas conseguem pular corda, que conseguem amarrar o sapato, a se vestir sozinha, mas ela não consegue e ela fica muito chateada com isso. Porém, o livro vai começar a mostrar a transformação dessa personagem
com paciência e dedicação que a gente acaba aprendendo, que a vida é um grande aprendizado. E é tão bonitinha essa história e as ilustrações, elas são muito legais. Eu realmente gosto muito, eu quase chorei vendo essas ilustrações quando eu vi novamente, porque há muito tempo eu não tinha visto esse livro, mas eu fiquei muito feliz quando eu descobri que ele ainda existia. O outro livro é Algodão Doce, do José Cássio de Cerqueira César. Esse livro aqui, gente, é muito divertido, eu adoro o Algodão Doce, acho lindo esse livro, sério, é um dos meus preferidos realmente. Com os desenhos da Helena Alexandrino, aqui nós temos a Elô, que é uma grande fã de algodão doce. E toda vez que ela escuta o seu Ananias, o vendedor de algodão doce da rua, passar, ela corre para comprar a sua porção de algodão doce. Só que assim, ela vai comprar, e ela é muito gulosa, ela acaba ganhando um outro algodão doce do seu Ananias, que gosta muito dessa menina, e ela começa a passear pela cidade até ela chegar em casa. E quando ela tá lá em casa, na casa dela, olhando as nuvens no céu, ela fala, nossa, como as nuvens são parecidas com algodão doce. E então seu Ananias chama a pequena Elô para passear. E o lugar que eles vão passear são as nuvens. Ah, gente, aí a confusão está completamente montada. E aí começa toda a aventura da Elô e do seu Ananias. É um livrinho muito legal, é um livrinho muito divertido. E aqui nesse livro vocês podem ver que eu tinha um costume de rabiscar os meus livros. Na real, eu não sei se esses rabiscos são meus ou se esses rabiscos são do meu irmãozinho, que na época era pequeno, né? Ele tinha apenas, sei lá, 1, 2 anos, e eu não sei se esses rabisquinhos são dele ou se são meus. E o último livro que eu vou apresentar, esse realmente mora no fundo do meu coração, gente. Também é escrito pelo Ronaldo Simões de Coelho, e é o Dormir Fora de Casa. Eu amo essa historinha, sério, eu adoro esse livrinho. O Dormir Fora de Casa vai contar a história de uma menina que fica muito animada por ter recebido um convite pra brincar na casa de outra amiga e passar a noite fora, dormir na casa dessa amiga. E essa personagem, ela fica feliz, estonteante, super animada com essa possibilidade de dormir na casa da coleguinha. E eu passo o dia inteiro brincando, se divertindo, mas quando a noite chega, ela começa a sentir muita saudade. Ela começa a sentir saudade da casa dela, do quarto dela, das coisas, da cama e principalmente da mãe dela. Ela fica chorosa, melancólica e decide ligar para a mãe, mas ela se junta de muita coragem, de muita bravura e tenta com todas as forças passar por essa noite na casa da coleguinha. O final da história, gente, é muito emocionante, é muito gostosinho e mostra muito como é a relação de uma criança dormindo fora de casa. Eu amo esse livro, os personagens, os desenhos, eles são tão legais. Eu gosto muito da carinha da menininha e da amiguinha brincando de casinha, brincando de escolinha, brincando de tudo. E quando eu vi esse livro lá na casa da minha mãe, nossa, eu acho que eu chorei, gente. Eu não lembro do dia, exatamente do que aconteceu, mas fiquei muito emocionada porque os livros estão presentes comigo desde a infância, desde quando eu me entendo por gente, desde que eu aprendi a ler. Eu faço muito companhia desses livros e são maravilhosos ter a companhia deles. Dormir Fora de Casa também é um livro que você consegue encontrar com uma nova roupagem, com uma nova ilustração para comprar. E eu fiquei tão feliz em saber que um dos meus livros favoritos da infância está disponível para qualquer pessoa comprar para dar de presente para o seu filho, para o seu sobrinho, amigo, tio, seja o que for. Eu fiquei bem feliz em saber dele. Então, pessoal, esses foram os livros que fizeram parte da minha infância, que eu amo de paixão, que eu adoro. Essa semana eu aproveitei para liberar esse vídeo essa semana, já que a gente está comemorando o Dia Nacional do Livro Infantil. E agora eu quero saber de você, qual é o seu livro infantil favorito? O livro que fez parte da sua infância? Ou o livro que você só descobriu que é o seu livro infantil favorito depois que você leu na vida adulta? Deixa aqui a sua resposta no box de comentários que eu quero conversar, quero descobrir quais são os livros favoritos de vocês. E vocês já sabem, se curtir esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!